Dá pra fazer R$1 milhão em uma semana, né? Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora. Você vai pegar seu WhatsApp, vai mandar mensagem pra 10 pessoas fazendo a mesma pergunta. Você vai assustar com a resposta. Falei, eu vou desaparecer por 1 ano. E realmente ninguém me viu por 1 ano. O que acontece depois disso é assustador. Então a dica que eu dou pra todo mundo que tá assistindo é: tenham sempre um vício. Só que um vício que te edifica. Mas uma coisa poderosa que muda a mentalidade de uma pessoa chama-se desapego. Primeira coisa. Então, uma pessoa que é desapegada, certa vez vi um estudo sobre os grandes nomes do Vale do Silício, ali em Palo Alto, na Califórnia. Eles foram estudados e não achavam nada em comum entre esses caras. Descobriram uma coisa em comum que os torna praticamente invencíveis. Aí eu fui ver e falei, nossa, eu quero até ver o que é. Pensei que era alguma coisa de religião, pensei que era alguma coisa de time de futebol. O que eles têm em comum é uma coisa só: são desapegados. Estudaram em muitas escolas, moraram em muitas cidades, ou seja, quem estuda em muita escola e mora em muita cidade e tem que sempre estar fazendo amizade de novo, é alguém que sempre está ressignificando, sempre desapegado. Por isso são os líderes do mercado hoje, Big Techs, né, de tecnologia. Por quê? Porque o desapego produz mudança de mentalidade. Então você tem sempre pronto em mudar. Uma segunda coisa poderosa para mudança de mentalidade é você ter a frequência, andar na frequência que você quer viver. Como assim? Você tá num grupo hoje, você fala que vai mudar, ninguém aceita. Só que você quer andar num grupo de gente melhor que você, eles também não te aceitam, porque você não tem a frequência. Você tem que fazer caçar quem tá a fim de ensinar. Uma terceira coisa é ensinar para mudar sua mente, porque o ensino, quem ensina, ele aprende 2 vezes. Você quer mudar sua mente? Mude seus hábitos. Então, mudar lugares têm pessoas novas vão te dar ideias novas vão te dar ações novas vão te dar novos resultados. Parece clichê, mas a pessoa tem que se enxergar e deixar de ser qualquer um. Porque o pensamento linear, a mentalidade de estabilidade, esse negócio de brasileiro não torcer por brasileiro, você já tem uma barreira muito grande, tanto espiritual como emocional e física para isso acontecer. Então, um brasileiro desde pequeno ele é doutrinado a repudiar a riqueza. Depende da cabeça que você tem. Então, se você, por exemplo, descobrir que tem um produto, né? Vamos pegar ali a pandemia, que eu vi gente fazendo isso. Você pega um produto, tem uma dificuldade, né? Tem muita gente querendo aquilo, você entra num canal exclusivo e compra. Eu vi gente comprando máscara, vi gente comprando teste de Covid e ficando multimilionário em cima da hora. Assim, também vi gente nessa mesma época quebrando fábrica. Só que eu vi gente também, olha o que é mentalidade de riqueza. O vento mudou, tem que trocar a posição da vela. Você tá navegando. Então eu tive amigos, donos de indústria, que pararam de fabricar roupa para fabricar máscara e continuaram prosperando. Cancelaram, não vou fazer roupa. Não tá abrindo uma empresa. Certo, sim. Tem que mudar, né? Se adaptar, né? Virou a fábrica dele para fazer máscara. Ou seja, o cara aprendeu. Então todo mundo pode aproveitar as oportunidades que tem. Não tem oportunidades dessa. O que eu tenho que fazer? Tem que criar. Vamos lá. Todo mundo bebe água? A gente tá aqui bebendo água, certo? Então se todo mundo bebe água, tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Melhor. Vamos aprender que o brasileiro é muito chula a mentalidade nossa, né? Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. É o conceito americano de make money. A gente fica falando de ganhar dinheiro por causa do Silvio Santos, né? Tipo, vem aqui no meu auditório que você vai ganhar. E não vai ganhar. O que acontece? Você olha pra alguém quer ficar milionário vendendo água. Vamos arrumar um jeito aqui de ficar milionário, então. Todo mundo bebe água. Então, um monte de gente não tem bebido o tanto que deveria. Se você se propor a treinar um time gigante, criar um mecanismo pra vender água no sinaleiro, você consegue ficar milionário. Você tem que criar seu próprio gelo pra você não gastar dinheiro com isso. Então, você tem que comprar freezer e investe dinheiro nisso. Treina um monte de gente, arruma um monte de Kombi e vai vender em lugar onde tem muito prédio espelhado e tem um pico o horário de pico para vender a água no horário que tem mais calor. Se você pegar só isso, sem ter uma empresa, você faz milhões. Oportunidade aí. Pega a calculadora, pega uma planilha de Excel e eu te mostro. Coloca pessoas numa diária sem ter empresa. Aí você fala, não, mas eu queria ter um negócio. Aí é muito mais simples. Vai caçar fonte de água em fazendas. Testa o pH disso, é baratinho fazer. Descobriu uma fonte que é muito boa, descobriu. Negocia com o fazendeiro e negocia com alguém que engarrafa. Você não vai fazer absolutamente nada. Você vai viver só de royalty, junto com o fazendeiro. Então tem tanta... Tô falando só de água. Então você pode ser o cara que lança a oportunidade. Você pode ser a pessoa que ensina a fazer estudo, que aí é desproporcional a vantagem, né? De quem, ó? O cara que pega pra vender água, ele sofre pra caramba. O cara que pega pra empreender isso, põe os outros pra sofrer. O outro que às vezes acha a mina e dá um trabalhinho fazendo teste de pH e tudo e fazer a negociação, ele não sofre. Ele vai demorar a achar, mas quando ele acha, ele tem uma renda passiva. Então depende da posição que você tá no negócio. Agora, o cara que ensina a fazer isso tudo é o cara que menos sofre. Aí alguém fica sempre indignado. Você fica vendendo. Deixa eu te falar, a Bíblia fala, há alguns milênios lá no livro de Daniel, que nos últimos dias as pessoas clamariam por conhecimento. E eu não consigo entender por que tá escrito isso lá. Porque essa é a geração que mais tem conteúdo. Só do meu canal do YouTube, Papo Marcal, tem 808 vídeos publicados.
Aí uma pessoa fala pra mim, seus cursos é caro. Eu não sei. Cara, vai assistir os de graça, vai acordar cedo, 4h59 da manhã. Vai pegar tudo que os irmãos Dias fizeram aí, vai estudar. As pessoas não querem. As pessoas querem, na verdade, comprar método, que é como você faz, sua história, né, com a sua experiência, e principalmente a energia que você carrega, a energia vital, o seu tônus vital humano. É isso que as pessoas estão atrás. Então, sim, tem como. Agora tem que mudar as crenças, tem que mudar a companhia. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora. Você vai pegar seu WhatsApp, vai mandar mensagem para 10 pessoas fazendo a mesma pergunta. Você vai assustar com a resposta. As 10 pessoas que você mais conversa no WhatsApp. Você vai perguntar assim para elas: quando que você acha que eu consigo bater meu primeiro milhão? Você vai chorar com a resposta que você vai receber. Dos 10, se você for uma pessoa normal, 10 vão falar: você nunca vai bater. Vão te zoar e vão tirar sarro com a sua cara. Pode pegar as 10 pessoas que você mais conversa. Se por acaso, pelo menos 3 responder: eu acho que em 10 anos você tá no caminho certo, com amizades certas. Mas se você falar assim, fizer a mesma pergunta, e pelo menos um responder, se não for doidinha a pessoa, se ela tiver lógica no que tá falando, se essa pessoa responder assim: esse ano, se você conectar, modelar, aprender network, destravar, aí eu acho que você tá com a companhia certa. Duvido que você vai ter uma pessoa que não vai te zoar doidado quando você falar que vai fazer R$1 milhão. Pergunta pra ela quando. Isso mostra seu nível de network. Você troca amizade, troca os drives, e aí faz o quê? Faz um processo novo. Então você pega, por exemplo, um ano e dedica ele completamente para reformar sua cabeça. Seu coração, sua alma, seu espírito, seu corpo, inclusive. Como é que faz para avançar 10 vezes com um tempo? Imagina 8.050 e poucas, 8.070 horas que você tem no ano. 8.070. A pessoa, todo mundo gosta de falar assim: nossa, não consigo fazer nada. Poxa, você não consegue fazer nada em 8.070 horas? Vamos fazer o seguinte: divide por 3. Vamos supor que você durma 8 horas, né? Todos os dias, ainda sobra 16 horas. E a pessoa tem a capacidade de falar que não consegue. Vou te ajudar. Sai desse emprego que você tá e vai trabalhar perto da sua casa. Ou então larga essa casa onde você tá e fica do lado do prédio da sua empresa. Pra quê? Só o tempo que você ganha de deslocamento vai mudar tudo. Matematicamente, né, financeiramente, não faz sentido eu vir lá da minha casa, eu ando de helicóptero, mais de helicóptero que de carro. Por conta de quê? Para potencializar o tempo. E o tempo que eu ganho com isso, na verdade você não ganha, né? O tempo que eu tenho de reserva, eu coloco prioridade nas coisas que fazem sentido. E aí quando você faz essas contas, por exemplo, a minha casa fica exatamente 5 minutos do prédio principal das empresas. 5 minutos. Eu tenho uma vida interiorana. Eu não pego um único sinaleiro, um único semáforo. Por quê? Porque eu não quero ter a desculpa de falar que eu não tenho tempo. As pessoas são loucas. Aqui em São Paulo a gente fica 2h40 no trânsito para chegar. Isso agora, né? Diversas vezes eu já peguei, gente trabalha para mim, eu falei: ou você vai mudar de emprego ou você vai mudar para cá. Porque o seu nível de estresse e de cortisol é tão alto que você vai prejudicar outras pessoas aqui dentro. Então eu vou te ajudar. Ou você arruma um emprego perto da sua casa, ou você vai mudar a sua casa para cá. Por quê? Porque não faz sentido. E em 8.000 horas, vamos tirar 1/3. Te sobra 16 horas no dia ainda. E as pessoas ainda não sabem o que fazer. Elas não aprendem sobre gestão do tempo. Então, em um ano, o que eu faço com a pessoa? Eu inventei essa parada aí chama até Piorando, que é uma mentoria, o jogo da vida. Eu criei isso em 2008. Eu ia nas reuniões de executivos e eu falava assim: eu quero ser executivo, igual esses caras, na companhia, né, na Oi. E eu não entendia nada que eles falavam. Eu falei em 2008, no meu coração: eu vou virar a pessoa mais assustadora. Só que eu não vou mais em nenhuma festa. Eu não vou em nenhum lugar. Eu não vou gastar. Na época era um Messenger tinha um Orkut, tinha não sei o quê. Eu abandonei esses negócios. Falei: eu vou desaparecer por um ano. E realmente ninguém me viu por um ano. O que acontece depois disso é assustador. Eu virei o executivo mais novo da companhia no mundo inteiro. Não teve nenhum antes de mim mais novo que eu para assumir um cargo, né, com 1.100 colaboradores e tudo. Mas o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Fui dedicar energia em conectar e modelar a gente, estudar a teoria, praticar isso e de forma recorrente, de forma emocional, com tudo que eu tinha. Eu dediquei por um ano, aí o resultado vem. 2018, eu fiz isso de novo, quando você me conheceu. Não era nada, absolutamente nada. De 2018 a 2019, em um ano, caras estão há 15 anos, 10 anos no marketing digital. Eu ultrapassei todos eles em faturamento. Meu time falava: você nunca vai ser o primeiro do marketing digital. Um ano foi o suficiente. Por quê? Porque eu pego uma coisa e vou. Agora, no começo do ano, eu falei:
Eu voltei dos Estados Unidos, tem casa lá agora. Eu voltei e falei, ó, eu vou fazer triatlo. Fui descer pra piscina, não dava conta de nadar. Dificuldade, né? Só um nado de sobrevivência. 15 dias de treino, eu chego em terceiro no triatlo. Caramba. E eu não sou uma máquina física e tal. Fui me descobrindo e treinando. Só que aí, pergunta o tempo de treinamento. Pergunta o derrame que eu sofri no joelho agora que eu descobri. Que eu forcei demais. Eu não nadava e cheguei em quinto no nado. Thiago Rocha chegou um pouco depois, né, Thiago? A gente treinou bastante. Thiago Rocha me ensinou a nadar numa manhã. Numa noite, eu já estava fazendo um triatlo que eu mesmo criei. Pedalando 100 quilômetros e fazendo um percurso muito pior do que a gente ia fazer, de fato. Entramos 1h da madrugada no lago, lá no resort, no nosso resort, e 7 horas da manhã eu termino a corrida. De 1 da manhã às 7, fazendo um triatlo estendido. O que aconteceu? Na outra semana eu dei aula para um monte de gente, que é o que eu falo para todo mundo, aprenda ensinando. Aí eu virei doutor no nado. Então numa prova que eu nunca fiz, eu cheguei em quinto. Aí fui pra bike, cheguei em quarto e cheguei na prova final em terceiro lugar. Até hoje eu não acredito. Eu não tô nem aí com crença, porque crença não vai mudar nada. Você falou agorinha, ô Carol, você falou assim, você é um homem de fé. Eu quase cortei na hora. Não, eu não sou um homem de fé, eu sou um homem de fato. Eu falo que vou fazer, meu cérebro acredita, porque tem uns fatos falando assim, ó, você sempre fala que vai fazer e faz. Então, desculpa, às vezes pode contrariar até a fé de alguém, né? Eu não fico vivendo o tempo inteiro por fé. Minha fé é em Cristo. As demais coisas ele já me deu e falou, vai lá e arregaça. Toca o terror na terra. Então, se eu escolher fazer alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou dominar essa coisa. Então, a dica que eu dou pra todo mundo que tá assistindo é, tenham sempre um vício. Só que um vício que te edifica, não um vício que destrói você. Você nunca vai ficar sem. Se ficar, eu já sei onde você tá na cama. Você não consegue sair de lá, porque aí o cérebro entra em colapso e ele acha que nem quer mais viver, e aí vem toda a história que você já sabe.